Graça e paz, queridos alunos. Vamos começar nossa primeira aula da última semana. O tempo passa rápido, é uma última semana de esforço. Eu peço que vocês estudem. Tem a provinha que quem prestou atenção, ouviu as aulas e leu os textos, não vai ter problema com a prova, né? Os que deixaram de fazer atividades pedidas, aquelas que constam nota, né, como participação no fórum, a não ser que eu tenha dito, não é obrigatório, né, mas aquilo que foi pedido, procurem fazer essa semana. Quem não fez, entre em contato conosco, diga o porquê, tá? Porque é um esforço que vai valer a pena lá na frente, tanto para a vida de vocês particular, espiritual, como eventualmente até vocês também, um de vocês podem se tornar um professor, mesmo que seja de uma escola dominical, né? Isso é muito importante, né? Para vocês serem replicadores de uma forma de ler o texto bíblico mais de forma mais culta, mais profunda, entendendo todo os seus fundos, né, históricos, culturais, tá bom? Essa semana, queridos, nós vamos começar com Ezequiel. Vejam vocês, Ezequiel é outro monumento, né? Assim como Jeremias, são livros enormes, são livros complexos. Ezequiel é de uma complexidade que às vezes desconcertante, né, para o estudioso, mas vamos ficar naquela nível da introdução mesmo, e quem sabe num futuro, né, o EAD ofereça algum curso de especialização e eu possa estar dando um mês ou até mais só Ezequiel ou só Jeremias, que são livros que valem a pena parar, assim como também no Novo Testamento você tem o livro de Apocalipse, que é extremamente complexo, enfim, né? E de novo, né, queridos, um monumento da profecia em 30 a 40 minutos é brincadeira, né? Mas vamos lá, vamos fazer o que a gente pode dentro do que a gente dispõe de tempo e dentro do escopo do objetivo de um curso introdutório, tá bom? É isso, vamos lá. Como sempre, em todos eu começo com o autor, data, né? A gente tem que discutir essas questões, porque às vezes elas não são nem tão claras, né? Às vezes a autoria é suposta, não é declarada no próprio texto, né? Mas aqui em Ezequiel nós temos aqui uma introdução até para nossa grande felicidade, até que bastante detalhada, né? Ele era de família sacerdotal, seu pai chamava-se Buzi. Veja que no texto diz filho de Buzi, o sacerdote, né? Isso é muito interessante, essa referência, né? Ele mesmo foi sacerdote, o Ezequiel, né? Sabemos que os sacerdotes iniciavam o seu serviço no templo aos 30 anos. Mas no ano em que Ezequiel fez 30 anos, ele se encontrava no cativeiro babilônico, portanto longe do templo. Porque o versículo 1, né, do capítulo 1, versículo 1 diz: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados. Queridos, esse 30º ano não se tem certeza absoluta a que se refere, tá? A maior parte dos estudiosos acredita que provavelmente indique a idade de Ezequiel, tá? De acordo, e aí a gente fica sabendo, a gente sabe por números, o livro de números 4.3, né? O capítulo 4, versículo 3, que o ministério sacerdotal começava a ser exercido aos 30 anos de idade, tá? Então, fica aí, mas já começa só essa dúvida, embora no resto do livro você tenha várias referências de cronológicas precisas, com dia, ano, né?
Aqui, este 30º ano, ele não é absolutamente claro no texto, se é os 30 anos dele, né, ou enfim, tá? E aí diz de que ele estava entre os exilados, né, junto ao rio Quebar. Eu só queria parar, não dá para a gente analisar, infelizmente, todos os capítulos, tal, mas como aqui é introdução, e a introdução geralmente dá tanto a localização temporal como espacial, né, disse que época que é e o lugar em que é, esse rio Quebar, nos estudos, é identificado como um pequeno canal do próprio rio Eufrates, tá? Próximo de uma cidade chamada Nippur, que fica ao sul da Babilônia. Quando vocês verem os mapas, vocês já vão saber exatamente o que eu vou chamar de Babilônia. Aqui já estou falando do império, né? Já não estou falando só da cidade da Babilônia, tá? Era provavelmente um lugar de oração para os exilados. Tá? Ezequiel viveu ali com outros exilados judeus, né, como pode ser atestado, por exemplo, no capítulo 3, versículo 15, né? E em contraste com Daniel, que realizou um trabalho bem diferente na corte da Babilônia. O que eu quero dizer? Enquanto Daniel era um profeta que estava dentro da própria corte na Babilônia, o Ezequiel ele ficou junto, ele ficou com o povo, ele ficou, digamos assim, brincando, o que a gente chamaria hoje assim de periferia, né? Então você já tem aí, já estou dando uma introdução, um contraste, pelo menos nesse aspecto, entre Daniel e Ezequiel, né? Ok, vamos lá. Ezequiel era um homem extremamente culto, informado a respeito das tradições, dos costumes do seu país e, principalmente, queridos, ele conhecia profundamente a história dos povos vizinhos. Então, sabe o que me fez lembrar? Me fez lembrar a cultura e a personalidade de Paulo, né? É muito interessante porque vocês veem que outros profetas que a gente já discutiu, às vezes era o que? Era um pastor, era chamado do meio do povo, não, Senhor, eu não posso ir, não quero ir, mas não existe isso. Quando você tem o chamado profético, você não pode fugir dele, né? E que, claro, Deus vai insuflar, né, a sua palavra nesses profetas, mas não deixam de ser pessoas do povo e muitas vezes até sem uma cultura geral, né? Não é o caso de Ezequiel, tá? Ele é reconhecidamente um intelecto privilegiado para a época, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, Jeremias, lembram? Então, ele estava profetizando em Jerusalém. Jeremias é um pouquinho anterior, mas tem um período aí talvez de coincidência, né? Os dois estarem profetizando ao mesmo tempo, só que Jeremias é mais velho, né? Anterior, né? Então, enquanto Jeremias estava profetizando em Jerusalém, Ezequiel anunciava a palavra do Senhor aos que já estavam na Babilônia, junto ao rio Quebar, né? Então, já falei do rio Quebar. Ele era conhecido de Daniel, mas a gente não tem certeza se mantinha ou não uma relação mais próxima com Daniel. Olha lá em 14:20, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, a 14:20, aí vocês vão ler lá, eu vou ler do 19 só para vocês, para pegar o contextinho, né, para não pegar a frase no meio. Então, 19 e 20. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Então você vê que você tem uma referência a Jó e a Noé, né, e Daniel. Então Daniel era conhecido de Ezequiel. A gente não sabe
quanto se esse conhecimento chegava a ser pessoal, se os dois tinham se visto, se falado, se, né? Mas enfim, Ezequiel com certeza conhecia as profecias de Daniel. Vamos lá. Ezequiel era casado, mas a gente sabe que a sua esposa morreu durante o exílio, né? Lá no capítulo 24, 15. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Essa expressão filho do homem, a gente não vai ter tempo de discutir, mas ela é muito importante, se vocês tiverem oportunidade, tá? Enfim, continuando. Com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem com a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado, né? Muitas passagens da vida também de Ezequiel, elas são o que a gente chama de atos simbólicos, aquilo que acontece com o próprio profeta, ou aquilo que Deus manda o profeta fazer, ou atitudes que às vezes a gente até estranha, né? São uma forma, uma dos canais, como diz um autor chamado José Luiz Sicre, S-I-C-R-E, Sicre. Esse autor, ele escreveu pela editora Voz, se chama Profetismo em Israel. Ele fala muito dos canais de mensagem, né? A mensagem, ela não é só escrita, mas às vezes ela é na atitude, nas ações. Então, quando essa ação é deliberadamente uma ação para revelar alguma profecia, ela é chamada de uma ação simbólica, né? Então, enfim, isso acontece muito com Daniel, tá? Então aqui nós ficamos num primeiro slide só sobre o autor, né? Agora nós vamos começar a ver a época do Daniel. Eu vou voltar a dar um slide sobre a situação histórica, o período histórico, e eu quero muito que vocês marquem essa parte histórica, né? Porque já depois de Daniel e Ezequiel, eu vou dar também um quadro, vou refazer o quadro dos profetas conforme a sua época, que é uma das coisas que eu mais faço questão que vocês tenham aprendido ao final desse módulo, né? Cada profeta e a sua época. Mesmo que não com detalhes e com datas, mas que vocês tenham essa noção de cada vez que vocês forem se referir a um profeta, ter pelo menos o básico da questão histórica, viu, queridos? Por favor, isso é muito importante para vocês compreenderem de uma maneira, vou falar uma palavra bonita, holística, a mensagem do profeta. Holos é o todo, holística é o todo. Então vocês têm que entender não só teologicamente, mas historicamente, culturalmente, socialmente. E para isso demanda o quê? Uma cultura em relação àquele período, quais eram os costumes, por que falou assim e não, por que proibiu aquilo e não aquilo outro, e tudo isso também tem a ver com o meio cultural em que se vivia cada profeta e cada época, né? Muito bem. Se o profeta tinha 30 anos quando começou o seu ministério, esse autor, vocês perceberam que ele está interpretando aquele 30º ano como 30 anos do próprio profeta, tá? E essa data corresponde ao 5º ano de exílio do rei Joaquim. Então Ezequiel tinha por volta de 26 anos quando foi levado cativo, quando ele foi levado para o cativeiro, né? É o que como se diz? Se deduz do próprio introdução de 1 a 3, né? Do capítulo 1, os versículos de 1 a 3, tá bom? Isso é a introdução que diz quem é ele e a época em que ele profetizou, tá? Muito bem. A última data registrada no livro, né,
que é 26 de abril de 571 a.C., lá em Ezequiel 29:17, tá? Demonstra que o ministério de Ezequiel se estendeu por pelo menos uns 23 anos. Tá? Então, você pegando a data do início e a data do fim das datas citadas, tá? Você já pode inferir que, no mínimo, ele profetizou durante 23 anos, tá bom? As circunstâncias da sua morte são desconhecidas, tá? Não é dito, pouco se sabe da sua vida também antes do chamado, né, para o ministério profético. Em hebraico, a raiz do seu nome significa Deus fortalece, tá? O que também pode ser uma indicação, né, de que sua obra ela reflete conforto e incentivo aos exilados, tá? Então, quanto à data, tá mais ou menos aí, você tem a época de 586 ou 595 a.C., que foi a primeira deportação, né? Até aproximadamente 571, como datas citadas, né? Muito bem. Com Ezequiel, aliás, como, né, Ezequiel contém mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento, eu até brinquei, para nossa sorte, né? Suas profecias podem ser datadas com uma relativa segurança. 12 das 13 datas que constam no livro referem-se a ocasiões em que Ezequiel recebeu a mensagem de Deus. Tem um quadrinho depois que eu pus, que eu copiei da internet, que eu achei muito interessante. E vocês vão ver todas essas datas. E a 13ª data é a data da chegada do mensageiro que relatou a Ezequiel a queda de Jerusalém, lá em 33:21. Vamos dar só uma lidinha nisso, que é muito importante, né? Olha como ele era detalhista, gente. Graças a Deus, pelo menos um. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu, né? E aí a data corresponde ao nosso calendário a 8 de janeiro de 585 a.C. Portanto, 5 meses depois que o templo de Jerusalém foi queimado, cuja data no nosso calendário seria 14 de agosto de 586, quando o templo foi queimado, né? E, portanto, a viagem entre Jerusalém e Babilônia podia ser feita em 4 meses. É o que se supõe pela tempo que demorou esse mensageiro, tá? Muito bem. Vocês veem a precisão, né, de data, do dia, do mês e do ano que Ezequiel nos dá, certo? Então isso, graças a Deus, é uma coisa que nos ajuda muito, tá? Bom, queridos, a nossa velha e boa estrutura, né, do livro. Então, vocês têm a parte 1, que o início da visão e chamada de Ezequiel, que vai só até o capítulo 3, né, que são as visões introdutórias e o encargo dos profetas, né? Então, devagarzinho vocês vão folheando, aí você tem o chamado de Ezequiel, já no início do capítulo 2, né? Que Deus diz: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava, né? Esse filho do homem, eu volto a dizer, não teremos tanto tempo para discutir, mas é uma expressão, inclusive vocês sabem que é utilizada também no Novo Testamento, né? Ok. A segunda parte, queridos, já começam as profecias e visões sobre a destruição de Jerusalém, e é uma parte bastante longa. Vai do capítulo 3, 22, até o capítulo 24. E dentre esses capítulos, a gente pode subdividir em oráculos de julgamento, tá? Que você tem a advertência contra
Israel, você tem o cerco simbólico de Jerusalém, no capítulo 4. Depois, no capítulo 5, profecia contra os montes de Israel. Nesse capítulo fala dos montes, dos lugares altos, né? E é uma coisa bastante interessante essa parte. Esse lugar alto, ele consistia às vezes de uma plataforma artificial mesmo, ou um altar em construção, que foi construído, tá? Então você tem a questão que depois da centralização do culto em Jerusalém, quando começou a ter o templo e tudo, né, esses lugares altos, que eram legítimos na época dos patriarcas, eles começaram a ser uma ameaça, a representar uma ameaça à pureza da fé em Israel, tá? Porque para se adorar longe do templo, sem uma supervisão dos sacerdotes, os israelitas corriam o risco de ser influenciados pelos cultos e tradições pagãs, tá? Então é uma coisa que você vê que dentro da própria Bíblia, por isso que precisa conhecer cada época e a sua história, aquilo que era legítimo dentro da religião mosaica dos patriarcas, que era os santuários, os lugares altos, os montes, vai deixar de ser a partir do momento em que você tem uma centralização no templo em Jerusalém, tá? E aí a terceira parte dessa segunda parte, a terceira divisãozinha, é a questão do exílio, né? De exílio e cativeiro de Judá, tá? Que aí você tem aqui na minha Bíblia, inclusive um título que não é da própria Bíblia, mas é um título do editor, dizendo o exílio simbolizado, tá? Quando ele começa a ver a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são de uma nação rebelde. Arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Vocês percebem? Então você tem uma série de ações que Deus manda Ezequiel fazer, que são ações simbólicas, né? A terceira parte, os oráculos da ruína contra nações estrangeiras. E aí você tem todas essas nações, e o ideal seria a gente analisar uma por uma, né, queridos? Mas como não vai dar, eu vou dar dois textos para vocês, um sobre a cidade de Tiro e a outra de Biblos, tá? Para vocês lerem, que vai fazer parte da tarefa dessa semana, e vai estar já disponível aí para vocês em PDF, né? Que eu vou tirar sempre, né, que eu escolhi esta como base da Bíblia de Estudo Arqueológica, né, NVI, e daí vocês vão ler para entender melhor a história que está por detrás, por exemplo, aqui, olha, de Tiro, né? E nós vamos ver que Tiro e Biblos estavam na Filistéia, e eu já vou explicar isso para vocês mais para frente, tá? Então aqui vocês têm bem divididinho contra Amon, Moabe, Edom, Filistia ou Filistéia, Tiro, Sidom e contra o Egito. Lembra que eu falei que sempre a última, geralmente a última nação, no caso aqui de oráculos de julgamento, né? A última sempre costuma ser a mais importante, né? Então vocês veem que Egito é complicado. A Babilônia não conseguiu fazer muita frente ao Egito. A Babilônia, o Império Neo-Babilônico, que a gente já vai ver já, acabou com o Império Assírio, né? A partir da queda de Nínive, que era a capital do Império Assírio, né? A Assíria deixou de existir enquanto entidade política, né? Houve uma dispersão também, houve uma desestruturação e você tinha dominação através dos reis e monarcas babilônicos, né? Então você tem o Império Neo
babilônico, que vocês vão entender nos próximos slides, né? Então é muito, vejam, vocês lerem toda do capítulo 25 ao 29 sem ter as referências históricas, queridos, é muito complicado. É muito complicado, né? Vocês precisam entender cada uma delas, o porquê e o motivo, né, do oráculo, entendeu? Então, eu vou ajudar vocês, como não quero puxar muito essa semana, para vocês terem tempo de reler e rever as aulas para a prova, né? Eu vou dar esses dois textos sobre essas duas cidades e um terceiro texto que eu vou dar para vocês também é sobre o rolo do templo, tá? Para vocês entenderem exatamente o que era o rolo do templo, ok? E aí, finalmente, profecias de restauração, tá? De 33 a 48, né? Aí você tem aí as subdivisões e nós já vamos ver uma questão da estrutura do livro, né? Que é esse movimento não só do livro de Ezequiel, como tem um slide que eu vou comparar com outros profetas, que você tem uma mesma estrutura de julgamento, depois restauração, e nisso, em termos de estrutura, inclusive literária, o livro de Ezequiel é muito perfeito. É muito perfeito, contrapondo sempre o julgamento à esperança, né? Então, é uma coisa que é bom vocês se aterem, né? Aqui aquele slide que eu falei, copiadérrimo, não é meu, tá aqui a referência, né? Mas eu achei muito interessante porque vocês têm uma referência. Claro, viu, queridos? Não vou pedir cada um de cor, por favor, né? Discorra sobre as datas todas, né? Não. Mas é para consultar, tá vendo? Para vocês verem que essas datações são fantásticas para nós podermos realmente ter certeza absoluta do ministério de Ezequiel, quase que passo a passo, a chamada, a visão da idolatria. Olha, está vendo? 593, 92, 91, 588, 586, que é o grande ano do grande exílio, né? 587, olha, 571, vocês estão percebendo? 585, então, olha, 571 é a data mais recente, é a última data que ele cita, e ó, que eu já comentei no capítulo 29, né? Então, com isso, vocês têm essa noção do tempo de ministério dele, tá? Agora, queridos, vamos respirar. Olha, essa imagem é muito bonita. Essa é uma parte daquele templo da porta de Ishtar, né, que eu falei para vocês, que eu já mostrei inteiro. Esse tijolo azul, o azul era uma cor raríssima. É uma beleza artística, gente. É uma coisa fantástica o que a Babilônia produziu de arquitetura e né? E agora nós estamos falando do segundo império babilônico. Isso, amores, prestem atenção, respirem fundo. O próximo slide, entendam tudo o que eu vou falar, separem as coisas, deem nome corretos aos bois. Em que sentido? Quando você falar Império Babilônico, você está falando uma coisa. Quando você falar Império Neobabilônico, é outra coisa. Tá? Então, cuidado academicamente de fazer bastante essa diferenciação. Olha, o Império Babilônico corresponde a dois períodos distintos. O primeiro deles estende-se, olha aqui, gente, de 1728 a.C. a 1513, aproximadamente, viu, gente? Isso é o autor que eu estou seguindo, deu essas datas. Vocês vão encontrar algumas datas, pequenas datas, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas vamos lá. Isso é importante que vocês tenham a dimensão. Então, esse é o primeiro período, tá? E o segundo período, que é o que eu estou chamando de neobabilônico, olha lá,
É quase um milênio, gente, é quase 1000 anos depois, quase, olha, de 1513 para 614 antes de Cristo, quanto é? Perceberam? É quase um milênio, então não confunda alhos com bugalhos, como dizia minha mãe. Verdade? Olha, você está em 614, é quando os babilônios começam, lembra que eu já falei para vocês, eles começam a sua expansão, chegam, derrubam a cidade de Nínive, em 612, que Nínive era o quê? O império, a capital do Império Assírio, lembram disso? E vejam uma coisa, queridos, 614 a 539, se aqui demorou praticamente 2 séculos no primeiro Império Babilônico, no Neobabilônico ou segundo Império Babilônico, vocês têm o quê? Vocês têm 40, 50, 60 anos aproximadamente. 6 décadas. Ele cresceu, virou a rainha da Ásia, como diz aqui no slide, construções magníficas, e caiu na mão de um povo chamado persa, né? Então é uma coisa, é uma ascensão e queda também muito rápida, tá? Então, olha, esta primeira parte do slide, então coloquem bem isso na cabeça de vocês. Quando eu falo de Império Babilônico, eu tenho que estar muito ciente se eu estou falando do primeiro Império Babilônico ou do segundo Império Babilônico. O segundo, que é de 614 a 539, é conhecido como Neo-Babilônico. É aqui que entram o nome, que entra o nome que os gregos deram a eles, ao invés de chamá-los de babilônios, os gregos chamaram de caldeus, ok? Muito bem. O reinado do Nabucodonosor, que foi o principal monarca do Império Neo-Babilônico, tem início em 604, olha, praticamente 10 anos após o início, né? Antes de Cristo, e torna-se o principal soberano dessa segunda fase e transforma a Babilônia no que se conhecia como rainha da Ásia. Então, é da Ásia Menor, né, gente? Da Ásia, mas aqui, a Ásia, não a Ásia, China, não o Extremo Oriente, tá? Ele, o Nabucodonosor, era um líder militar de grande energia e crueldade. Não precisa nem imaginar, né, gente? Só o que ele fez com os Judá, né? Nabucodonosor aniquila os fenícios e obtém a hegemonia no Oriente Médio, com exceção de quem? Do Egito. Lembra que eu falei lá nos oráculos contra as nações, o Egito é o último, porque o último é o mais importante e o último é o mais poderoso, geralmente. Quando você põe na ordem lá de aparição, né, de cada nação, ok? Na segunda metade do século VI, né, antes de Cristo, conquista Jerusalém e realiza a primeira deportação dos judeus para a Mesopotâmia, no episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Eu prefiro Exílio da Babilônia. É que esse autor, né, ele que meio copiou, colou, né? Ele usa a palavra cativeiro, tá bom? Com a sua morte de quem, gente? Do Nabucodonosor. Após 42 anos de poder, o reino entra em declínio e em 539 a Babilônia é conquistada por quem? Por Ciro, rei dos persas. E aí, queridos, começa a entrar uma outra fase na história dos judeus e do período bíblico, que é quando Ciro vai fazer aquele edito em que permite o retorno dos judeus à sua terra. E aí você já vai ter os chamados profetas do retorno, Ageu e Zacarias, né, da restauração. Em alguns livros aparece do retorno. Então você entra numa fase totalmente diferente. Ageu
lutando, né, com a sua profecia a favor da reconstrução do templo, que o templo tinha sido destruído, o templo é reconstruído. Então você entra numa fase totalmente diferente. E é muito importante como você pode ler um Amós da mesma forma em que você lê um Ageu, sem conhecer o fundo histórico. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Agora vocês vão sentir isso quando vocês relerem os profetas, né? Então, cada um tem o seu momento, o seu objetivo. Embora eu volte a dizer o que eu disse em todas as aulas, você tem uma mensagem que é universal, queridos. É atemporal. O que quer dizer? Ela serve para todas as épocas, lugares e tempos. Mas não pode esquecer que o profeta naquela época era um agente histórico, era um agente político também daquele momento. Tá bom? Então, esse slide é um slide pequeno, a gente ficou um tempão nele, mas é fundamental, queridos, é fundamental vocês terem isso, tá certo? Em mente. A localização do quê? Do Império Neo-Babilônico, ok? Então, você tem a cidade da Babilônia, e isso em azulzinho todo é o Império Neobabilônico. Olha o tamanho que ele chegou em 40 anos. Né? Disse que o Nabucodonosor reinou por 42 anos. Ele é o responsável por 90% dessa expansão. Tá? E agora eu quero que vocês observem aqui um nome, Fenícia. E quem está na Fenícia? Tiro. A Fenícia é hoje, se não souberam onde é o Líbano, olhem no mapa. A Fenícia é o que hoje é o Líbano e parte da Síria, tá? Então, vocês veem, a Fenícia é uma nação muito importante. Os fenícios fazem parte daqueles povos do mar que eu já expliquei para vocês. Eles eram extremamente evoluídos na navegação. Ó, de onde eles vieram? Do mar. Então eles tinham que dominar a navegação. E outro fator cultural importantíssimo que nós devemos aos fenícios é a invenção da escrita alfabética. Queridos, pelo amor de Deus, não vão sair por aí falando que a professora Márcia falou que eles inventaram a escrita, ponto. Não, eles inventaram a escrita alfabética, porque a escrita já existia na Suméria há 2000 anos antes de Cristo, mas era uma escrita do tipo cuneiforme, tá certo? Então, cuidado com as informações, com a precisão acadêmica dessas informações, ok? Então, eles foram os inventores da escrita alfabética, a partir da qual essa escrita, esse alfabeto fenício, a partir do qual se formou o alfabeto hebraico, inclusive. Tá certo? Então, é muito importante a Fenícia. Só que, infelizmente, a gente não tem tempo de ficar dando aula sobre Fenícia. Tá bom? Mas tá aí o mapa, tá a localização, e vocês vão ler os textos sobre Tiro e Biblos, a cidade de Biblos, ok? Muito bem. Queridos, mais algumas informações, uma complementação. São assim, como eu brinco, cultura de manual, né? Mas é importante vocês saberem para vocês terem a exata dimensão desse profeta, né? Ele é o único livro profético inteiramente autobiográfico. Vejam, vocês tinham Jeremias, vocês tinham aqueles interlúdios biográficos, lembra? Mas Ezequiel não, Ezequiel inteiro é um livro autobiográfico. Olha que interessante, já tem aí, são coisas que podem ser inclusive questionadas, né? Num exame, numa prova, enfim, entenderam? Se comparado com outros livros proféticos, Ezequiel apresenta o maior número de ações simbólicas. Aquilo que eu expliquei para vocês é um fazer alguma coisa, mas enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu estou passando uma mensagem, entendeu? Então, é fazer alguma coisa para passar uma mensagem. Vamos lá, por curiosidade, só para... Eu estou abrindo agora
Vamos no 12? Vamos lá, vamos ver o que tem no 12. O exílio simbolizado, não é? Então você tem... vocês teriam que ler tudo isso e perceber a forma como ele é construído, esse texto, tá? No 24, vamos ver o que nós temos, que não vai dar tempo da gente parar em cada um, mas é só para... 24. Ó que legal, a panela, né? No 10º dia do 19º ano, olha que coisa. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, registre essa data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diz assim: ponha a panela para esquentar, ponha para esquentar com água, ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espátua, encha-a com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho. Vocês percebem? Então são ações simbólicas. Com isto, ele falando ou fazendo, ele está trazendo ao povo a mensagem de Deus de uma forma que o povo possa entender. Pense nas parábolas de Jesus. Embora a gente saiba que elas são muito mais complexas do que a gente possa imaginar, né? Do que imagina a nossa vã filosofia, né? Mas é que nós acadêmicos sabemos que elas são complexas, mas a mensagem, pelo menos a primeira, a mensagem mais superficial, no sentido de que aparece mais nas parábolas de Jesus, é uma forma de fazer o povo entender, né? Então isso acontece também muito com Ezequiel. Aliás, eu até falei já para vocês lá em cima aqui, nos outros slides lá, que ele usou... não, aqui que eu estou falando, que ele faz uso de muitas parábolas, né? Então, a parábola é uma forma de você passar uma mensagem de uma forma que uma criança, uma pessoa que não tenha muito cultura, o povo, possa entender de uma forma mais clara, tá certo? Então, vamos lá. Agora, aqui, eu achei interessante essa parte aqui que eu achei também nos estudos aí também da internet, outros de livros, mas enfim, os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e também Sofonias trazem a mensagem na mesma sequência estrutural. Olha o que eu falei para vocês, quando eu falei da estrutura, eu falei que eu ia voltar essa estrutura fazendo comparação entre alguns profetas, né, junto com Ezequiel. Então, Isaías, Jeremias e Sofonias. Então, qual é a estrutura do livro deles? Primeiro, umas sentenças, né, ou sentença contra Israel, que é a parte que a gente chama de julgamento. E isso também você já está entrando aí dentro dos temas, né, queridos? Os temas do livro de... Eu não fiz um slide à parte, mas é que essa parte aqui é o tema, o julgamento, ó, por exemplo. Então, é um dos primeiros temas, ou principais temas, né? Porque o profeta Ezequiel, inclusive, utiliza-se de meios incomuns para profetizar o juízo divino iminente. Olha aqui na nossa Bíblia, faz até esse comentário. Usou esterco como combustível para assar o pão, rapou a cabeça, raspar a cabeça era sinal de luto, viu, gente? E a barba, queimou 1/3 do seu cabelo, cavou um buraco no muro da cidade e atravessou por ele, lá no capítulo 12. Ficou sem se mover por longos períodos de tempo, ele ficava parado, sem se mexer. Você vê isso em 3, de 24 a 27, e no capítulo 4, de 4 a 8. Então, são atos visíveis que, combinados com as visões proféticas e com as imagens, né, mostra como Deus julgaria seu povo. Percebe? Então, aqui, a primeira parte da estrutura é também um dos elementos temáticos. A segunda parte dessa sequência estrutural é a sentença contra as nações.
porque mostra a soberania de Deus, que Deus é soberano e está acima do curso da história humana. Então ele não está só acima de Israel, ele está acima de qualquer nação. Seus julgamentos quase sempre são os meios pelos quais ele se revela também a outras nações. E a terceira parte estrutural, que corresponde também ao terceiro tema mais importante, que é a esperança futura, é a parte da consolação para Israel, né? E vocês vejam que sempre vem a consolação, sempre vem a esperança, sempre vem a restauração, né? Sempre haverá esperança para o povo de Israel depois do julgamento, né? Então é muito interessante, tanto que essa parte aqui que começa com uma esperança futura, que corresponde à nossa terceira parte lá da estrutura, que vai a partir do capítulo 33, a primeira texto apresenta o profeta como um sentinela, né? Então, e depois ele vai explicitar todas as razões por que Jerusalém caiu. Depois veio o tema do pastor, né? O pastor, quem é o bom pastor e quem são os pastores infiéis. Então vocês têm aí, enquanto estrutura do texto, vocês têm, esses profetas seguem a mesma estrutura: julgamento, soberania e esperança, né? Sentença contra Israel, contra as nações e consolação. Então é bastante interessante, seria muito recomendável, né, que vocês lessem cada um desses livros e pensassem nessa estrutura. O único problema aqui é que eles pegam justamente os 3 profetas maiores, que demandaria muito tempo para eu pedir isso para uma semana, né, queridos? Mas fica aí a dica, não é para fazer provinha, para responder questionário, não. É para a vida de vocês, é para a vida espiritual, para a vida acadêmica, entendeu? Porque vocês entendendo melhor o texto, na sua complexidade, na sua parte linguística, na sua parte literária, histórica, cultural, vocês só vão ganhar e muito em profundidade espiritual, queridos. Então é isso, nós estamos estudando, lógico, é gostoso estudar, é gostoso saber, dá até um certo orgulho, né, mostrar que sabe, não vou dizer que não, somos humanos, mas o objetivo principal é que a gente utilize esse conhecimento para o nosso crescimento espiritual, entendeu? Para não sair por aí falando besteira, coisas que vocês vão dizer que Deus disse e não disse, entendeu? Então é muito importante isso, tá? Agora, como Ezequiel, nenhum profeta conseguiu revelar com tanta clareza no seu texto a simetria entre esse padrão. Uma simetria, quer dizer, a cada sentença, julgamento, você tem a esperança, você tem a consolação, você sempre tem essa simetria, essa correlação entre julgamento, soberania e esperança futura. Entenderam? A visão do templo profanado, pronto para destruição nesses capítulos de 8 a 11, é contrabalançada, por exemplo, pela visão do templo restaurado, nos capítulos 40 a 48. Então, isso daqui é o exemplo que eu estou dando em relação ao quê? A esta simetria. Então, você tem aqui o julgamento, o templo profanado, e você tem a esperança futura no templo restaurado, né? Você tem esses capítulos de 40 a 48, são extremamente complexos, né? E você tem aí as instruções para a reconstrução do templo e para... É uma coisa muito complexa de se estudar, né? Você tem... olha, por exemplo... o novo templo, né? A gente pode chamar a partir desse capítulo 40, né? Aí você tem essas visões. Olha, 45, por exemplo. Vi um muro que cercava completamente a área do templo,
O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Vocês veem, é um texto extremamente pesado, denso, detalhista. São capítulos muito difíceis mesmo, né? Outro exemplo dessa simetria, o Deus que é representado como um Deus irado é também posteriormente apresentado como um Deus consolador. Entenderam o que eu quis chamar por simetria? Tá? O chamado de Ezequiel para anunciar o juízo divino no capítulo 3 é contrabalançado com seu chamado também para anunciar, mas o quê? Um novo tempo. Agora eu não estou falando de templo, eu estou falando de um novo tempo, né? Então vocês têm assim, é uma coisa fantástica, tá certo? Então essa estrutura do livro. Ok, e aquilo que eu falei, aqui eu pus um outro mapa com mais detalhes do que a gente chama da antiga Fenícia, tá? Da antiga Fenícia. Quando vocês se perderem no mapa, primeiro, aqui vocês têm o quê? O mar Mediterrâneo. Olha Chipre, então já está mais ao norte. Olha o Mar Morto aqui embaixinho, entendeu? Então Israel está mais aqui. Pega, ó, Israel vem daqui para baixo, tá bom? Olha aqui o Mar da Galileia, bem pequenininho. Sempre vocês têm essa referência. Olha o Mar Morto e o Mar da Galileia, que vocês têm a noção de onde estava Israel inteiro, antigamente o Reino do Norte e o Reino do Sul, enfim, né? E aí você tem o que eu falei que eu vou dar para vocês lerem sobre a cidade de Tiro e de Biblos, olha Biblos. Mas olha outras cidades que vocês têm, Trípoli, Sidon, né? Então é muito importante vocês sempre terem essa noção dos espaços e de tudo, tá? Damasco aqui, fala Damasco, eu sempre lembro de Paulo, né? No caminho de Damasco, não tem como, né? Enfim, então eu quero muito que vocês leiam esses textos, tá? Eu quero que vocês coloquem no fórum o que entenderam, se gostaram, se não gostaram. Eu não vou fazer perguntas específicas, né? Sobre o rolo do templo, que é o terceiro texto que vocês vão ler essa semana, tá? É muito interessante vocês verem no texto que eu vou deixar, tá? A fotografia, né, a questão dos rolos, né, do Mar Morto e especificamente esse chamado rolo do templo, tá, que é o mais longo, tá, dos rolos encontrados no Mar Morto. Ó, o Mar Morto aqui, gente, tá? Então escavações primeiro foi um pastor, na realidade, que estava andando, passeando, entrou numa caverna. E ele achou uns vasos enormes, pegou esses vasos, viu que tinham coisas dentro e, para nossa extrema felicidade de estudos bíblicos, ele encontrou chamados rolos do Mar Morto. Tudo isso vocês vão ver, tá? Nesse texto. E eu gostaria muito que vocês futuramente até procurassem na internet, ou meio que for no Google, tá valendo. Só cuidado com o site, veja se é um site sério, né? Sobre a história da descoberta dos chamados manuscritos do Mar Morto, tá bom? Isso é muito importante, faz parte, e esses manuscritos, queridos, nos ajudaram muito. Muitas coisas que a gente está falando hoje, a gente não tem nem ideia, mas a gente tem certeza ou aprendeu por causa dos manuscritos do Mar Morto, inclusive sobre uma seita dos essênios, tá? Então, enfim, isso é mais complicado, mas fica a dica, tá bom? Queridos, um grande abraço, espero que tenham gostado dessa aula e vamos lá, força, coragem, que tá no finzinho do módulo e eu realmente eu tenho certeza que vocês vão sair desse módulo com uma noção
mais rica, mais profunda, mesmo que cada profeta a gente não tenha, infelizmente, tido tempo de ler capítulos inteiros, de analisar, a maneira como vocês hoje vão olhar para essa seção da Bíblia que são os profetas, eu tenho certeza que ela vai ser completamente diferente. Fiquem em paz, um grande abraço e o meu carinho para todos.